Olá, meus amigos, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Forex com Thiago Lacerda. E esse vídeo também hoje será compartilhado dentro do canal da FX Game. Atendendo muitos pedidos e seguindo uma sequência de trabalho, nós vamos hoje falar sobre o EA Masaniello. Fizemos já em alguns vídeos anteriores um detalhamento sobre o EA Fênix Pro, fizemos um detalhamento sobre o EA Protector e hoje nós vamos iniciar uma sequência de vídeo com o detalhamento do EA Masaniello, tá? Então, dá um feedback, por favor, aí no bate-papo do YouTube, me dizendo se vocês estão ouvindo bem, se a imagem está boa para vocês, tá? Hoje é muito importante que vocês prestem atenção em alguns requisitos. Então, estão comigo aí, pessoal? Dá o feedback aí, por favor. Eu preciso saber se vocês estão me ouvindo, tá? E vai compartilhando. Compartilha essa live com os teus amigos, compartilha essa live nos teus grupos. Os EAs Fênix, Protector e Masaniello são EAs exclusivos da FX Game e você consegue acessar o nosso trabalho, ao menos num plano mais informativo, no grupo de Telegram. Grupo de Telegram FX Game Challengers. O link está aqui na descrição, primeiro link da descrição. E você também tem aqui conosco, né, na descrição, o canal da FX Game, onde você pode ver também, esses vídeos estarão disponíveis lá. Vai lá e se associa, dá uma força para que a gente possa divulgar. E se você já gosta do nosso trabalho, já faz parte do nosso grupo VIP, ou quer fazer parte do nosso grupo VIP, lá também você vai ter todas as orientações. Se você já faz parte, muito provavelmente você já experimentou, já conhece, você tem acesso aos arquivos do nosso EA, tá? E logo de cara, logo de início de conversa, a gente já pode fazer uma observação muito importante, tá certo, gente? O EA Masaniello é um EA mais complexo, ok? É um EA mais robusto, um EA que tem um objetivo de gestão todo especial e que muitas vezes, pelo trader não ter certos conhecimentos mais básicos de operação, acaba se confundindo e não conseguindo se adaptar. Porém, por outro lado, traders que já possuem uma visão operacional consolidada, né, e que já operam de maneira consistente, vai encontrar na gestão Masaniello uma grande solução para diluir o seu risco, né, diluir o risco agregado da sua operação e poder, inclusive, utilizar esse A em desafios de mesa proprietária, em operações institucionais e também, obviamente, em operações de conta pessoal. Tá? Então a gente vamos detalhar novamente. Coloca aí nos comentários, por favor, se vocês estão me ouvindo bem, se a imagem está boa. E eu vou, logo de cara, já compartilhar a tela aqui do computador. Tá? Eu abri propositalmente aqui, pessoal, em um gráfico de EURUSD no Time M30. Vocês vão perceber que existe aqui já também um ponto importante que vai ter tudo a ver com o EA Masaniello, que é a adequação do operacional ao teu perfil. Nós sabemos, isso eu exploro muito aqui no canal, tá? Que existem traders mais agressivos, que são scalpers, que trabalham no intraday, que normalmente usam gráficos pequenos, do M1 até mais ou menos H1. Esses são normalmente tidos, né, como os time frames dos scalpers, dos caras que fazem operações curtas de intraday. E nós temos também traders mais conservadores que operam nos gráficos maiores, de H1 para cima, H4, D1, W1, gráfico mensal, ok? Então, a adequação do teu perfil
diante do time frame que você vai usar, vai ser essencial para você ter uma boa gestão Massanilo. Então, eu vou colocar o robô aqui para dentro, tá, pessoal? Eu gostaria que vocês, enquanto eu tivesse falando aqui, e vocês ainda não colocaram no chat se vocês estão me ouvindo bem, eu preciso do feedback. Coloca aí, por favor. Tá? Coloca aí no bate-papo se vocês estão me escutando. Então, eu queria que vocês prestassem muita atenção e tirassem as dúvidas. Coloca teus comentários, coloca tuas perguntas, tá certo? Isso vai ser essencial para a gente ampliar o tema. A gente vai fazer o trabalho aqui de detalhamento e eu vou escolher um dos operacionais todos para falar hoje. E com certeza nos próximos vídeos, no vídeo 2, vídeo 3, vídeos que nós vamos fazer em sequência, junto com o professor MG, com o Cássio, né? A gente vai estar ampliando esse tema. Tá bom, gente? Então vamos lá, vamos começar aqui. Eu abri aqui num Euro USD M30, vou pegar aqui o EA Masaniello, FX Game Masaniello, e jogar para dentro do nosso gráfico. Tá? Imediatamente ele abre aqui o comum, permitir algo trading, eu vou deixar ele sem algo trading por enquanto. O objetivo desse encontro é eu explicar o processo aqui para vocês, tá? E, obviamente, é um EA muito mais robusto, muito mais complexo do que os outros que nós já citamos aqui, do que o EA Fênix e do que o EA Protector. Devido a essa quantidade de informações, de configurações que ele possui, ele te abre um leque quase ilimitado de combinações em cima dos indicadores, dos filtros e do próprio módulo de gestão Masaniello que você tem. Então, é imprescindível que você entenda, tá? Uma observação também, antes da gente começar, é o seguinte, pessoal, o EA Masaniello, ele não é um EA para iniciantes, certo, gente? Ele é um EA que ele exige já que o trader ele possua uma expertise no mercado de Forex. Por quê? Porque além do módulo de gerenciamento Masaniello, que é esse módulo aqui que a gente já vai explicar, tu tem todos os operacionais à disposição, além de que todos os filtros e manobras que você pode, a cada mudança de configuração aqui, você afeta o resultado como um todo. Então, os sets, ou seja, as configurações do Masaniello, dentro das várias possibilidades que existem aqui, são sets complexos que você, como um trader profissional, precisa aprender a ajustar. Então, a gente não vai conseguir dar conta de todas essas informações em um único encontro, em uma única live. Eu vou fazer uma série de vídeos, tá? Essa é a primeira. Perfeito, gente? Então, antes de mais nada, todos os EAs da FX Game, eles trazem o endereço de server, que é o servidor que nós temos, que faz a validação da tua conta, né? Os nossos integrantes de VIP, eles possuem a sua conta validada em um servidor. Então, quando você entra para o nosso grupo VIP, você é orientado, né? Você vai ter seu login e senha lá no servidor e habilitar a sua conta. Então, quando você tem essa habilitação, o próprio MetaTrader verifica e você está licenciado para utilizar. Então, é um EA que vai impedir que as pessoas pirateiem, craqueiem. Então, só quem usa os EAs FX Game são os integrantes do nosso grupo VIP ou aqueles que adquirem a licença vitalícia desses EAs. Ok? Se você tem interesse em testá-los, se você tem interesse em utilizar, contato com a Vanessa lá no grupo, o primeiro link da descrição aqui é o FX Game Challenger, lá no Telegram. Você pode entrar em contato com os administradores e com a Vanessa também. Ela vai te passar todas as orientações para que você faça parte do grupo VIP e possa, então, utilizar essa ferramenta. Mas, como eu estava dizendo, o EA Masaniello, ele já traz uma proposta muito mais agressiva, digamos assim, em termos de trabalho de gestão, com alguns propósitos definidos. Primeiro, máximo de rentabilidade com o mínimo de risco de exposição. Então, já para começar, ele é um EA que ele vai trabalhar com contas líquidas, ou seja, é um EA que evita o rebaixamento. Então, a gente já falou em outros vídeos aqui no canal, e eu tenho certeza que o pessoal que tem um pouquinho mais de experiência sabe
que um dos grandes problemas, por exemplo, para desafios de mesas proprietárias, ou até para traders que são institucionais, que trabalham contratados, né, por bancos, por conglomerados, é a questão do rebaixamento. E esse é um dos fortes do EA Masaniello, porque a gente vai perceber logo em seguida, quando a gente estiver estudando o módulo de gerenciamento Masaniello, que um dos propósitos do gerenciamento Masaniello é você trabalhar ou com o take ou com o stop loss, ou seja, você não faz nesse A grid, você não faz nesse A preço médio, você não faz nada disso aqui. Você trabalha de forma absoluta. O que isso significa? Que as operações abertas, elas vão atingir um alvo ou elas não serão estopadas. E como resultado, você tem um drawdown mínimo, uma conta sempre líquida. Tá? O que é importante, o que é essencial em desafios de mesas proprietárias e em trabalhos institucionais. Já quando você trabalha uma conta pessoal, a gente normalmente admite um certo grau de rebaixamento e tal. Então a gente tem os outros EAs, por exemplo, o Fênix, que já trabalha no formato grid, e o Protector, que faz um gerenciamento mais global financeiro da conta, conforme os vídeos passados. Próximo campo importante aqui, ó, é o time frame do setup, ou seja, você configura em qual time frame você quer que ele atue. E aqui entra um ponto muito importante, especialmente para você que é iniciante, entender. O que eu acabei de colocar em relação ao sistema gerenciamento Masaniello é que um dos principais objetivos é você manter essa conta líquida, drawdown zerado. Então, em outras palavras, ele vai trabalhar com um alvo ou vai trabalhar com um stop? E esse alvo e esse stop é determinado dentro do gerenciamento Masaniello, que a gente já vai ver em detalhes. Pronto. Então, significa que quanto mais curto for o time frame, mais agressivo é o robô. Ou seja, mais volatilização ele vai ter em suas operações e, obviamente, maior exposição ao risco. Então, tem muitos clientes já, VIPs da FX Game, que trabalham sets e que são sets assertivos em gráfico de 1 minuto, em gráfico de 5 minutos, em gráfico de 15 minutos. Ou seja, são sets mais voltados para uma performance agressiva, onde você busca um percentual de rentabilidade diária maior e, ao mesmo tempo, uma gestão de drawdown, conforme eu mencionei. Isso não impede que um trader mais clássico, mais conservador, possa utilizar a mesma gestão Masaniello em gráficos maiores, 1 hora, 4 horas, e assim por diante, diário e tal. Porém, não é, digamos assim, a visão central, o objetivo aqui. O EA Masaniello foi criado, por exemplo, justamente para atender essa demanda de profissionais que querem um EA assertivo e com uma gestão assertiva, especialmente uma gestão de rebaixamento. Tá? Então, normalmente, os gráficos menores são utilizados. Eu coloquei lá atrás no M30 e vou jogar aqui no M30 só para efeito didático. Eu não estou recomendando usar nesse time. Conforme eu mencionei, esse EA já não é um EA para iniciantes. Você tem que entender o conceito, ok, gente? E você vai escolher o time dependendo do teu perfil. Então, se você está num desafio, por exemplo, de mesa proprietária, e que precisa de uma meta diária mais aguerrida, mais agressiva, mais, digamos assim, forçada, talvez os gráficos menores te dê condições de bater essa meta mais rápido e você aliviar o dia, por exemplo. Tá? Então, você vai ver que a gestão trabalha nesse sentido. Então, o primeiro campo, time frame. Você deve encaixá-lo conforme o teu objetivo de gestão, certo? Se você é um aluno iniciante e tem dificuldade em entender time frame, depois me procure em privado ou faz a pergunta que a gente amplia a questão. Você vai ver aqui no meu canal, tem outros vídeos orientativos, né, didáticos, para te explicar mais esse aspecto de conceitual inicial. Próximo campo é o número mágico. É um campo muito importante, a gente já falou dele quando falamos lá do Fênix, tá? E ele é justamente o campo destinado para você alterar esse número mágico se você trabalhar com o EA Masaniello encaixado em pares diferentes ou em gráficos diferentes. Pode ser até o mesmo par, mas você quer um set diferente para trabalhar em paralelo.
Então, em cada gráfico, você altera o número mágico, ok? Então, no momento que você altera o número mágico, aquela instância interpreta como uma coisa única e ela trata cada um com sua devida particularidade. Se você for usar em um único par, por exemplo, você pode deixar em 0. Colocou em mais de um gráfico, diferencia um número mágico um de outro. Ah, mas precisa ser 1, 2, 3. Não, cara, você pode botar... não importa, tá? Números diferentes para gráficos diferentes. Esse é o ponto, tá? Ele vai estar encaixado dentro do gráfico e vai ser identificado cada instância a partir de um número diferente. Isso faz com que o protocolo interno do próprio IA reconheça cada gráfico independentemente. Então, a gestão Massaniello é aplicada em cada gráfico. Ah, mas isso não é global? Não, não é global da conta. Isso é cada gráfico. E agora, já pegando o gancho, a gente vai entrar no que é a gestão Massaniello, tá certo? No site da FX Game, vocês já vão ter outros vídeos do Cassius, né, o professor MG, que já explicou em outros momentos sobre a gestão Massaniello. Eu vou repetir aqui de maneira resumida para vocês, mas entendam o que significa, tá certo? A gestão Massaniello, deixa eu quebrar a imagem aqui para vocês poderem, para a gente poder ficar olhando olho no olho aqui, tá certo? Então, gente, a gestão Massaniello, ela também é conhecida como o sistema Massaniello, beleza? Então, historicamente, foi dado esse nome porque um jogador, apostador italiano do século XVI, tá? Projetou esse sistema. Ele é um sistema matemático que foi originalmente utilizado em apostas, em jogos de azar, assim como aquele outro sistema muito famoso no Forex chamado de Martingale. A gente tem aqui no meu canal um vídeo específico sobre o sistema Martingale, que, que originalmente foi criado como um sistema de apostas dentro de um cenário ideal, né? Apostas de sim ou não, onde você tem 50% de chances de dar uma coisa, 50% de chances de dar outra, por exemplo, cara ou coroa. Em um sistema ideal, o Martingale é um sistema perfeito, um sistema sem erro. Agora, quando você traz uma sistemática que quebra esse percentual de chance, você começa a criar variantes dessa progressão. Da mesma maneira, o sistema Massaniello foi criado para que eu possa obter uma diluição do risco. Isso mesmo, né? Por exemplo, em 10 jogadas, eu consigo fazer uma diluição do risco das minhas apostas à medida que eu vou vencendo. Então, assim como no Martingale lá atrás, por exemplo, que é assim, ó, Martingale tradicional, você dobra a aposta. Então, você faz uma primeira aposta, se você perder, você dobra o valor e faz a segunda. Se você perder, você dobra o valor e faz a terceira. Se você perder, você dobra o valor e faz a quarta. Matematicamente, a probabilidade de você ganhar nesse contexto é enorme. Por quê? Porque 50% de chance de ganhar ou de perder, uma hora você vai ganhar. E a matemática diz que quando você ganhar, você ganha todo o valor das apostas que você perdeu e mais a aposta atual. Então, esse é o Martingale tradicional. Num contexto original, o Martingale tradicional é infalível. Por exemplo, se você jogar cara e coroa com alguém e você tiver, por exemplo, saldo em caixa para suportar o número de apostas até que a probabilidade vire a teu favor, até que a sorte te sorria e você ganhe, teoricamente, matematicamente, você recupera tudo que você, porventura, tenha perdido e mais um pouco. Ou seja, é uma matemática infalível. Por que isso não funciona taticamente no Forex? Porque no Forex nós não temos uma situação ideal, nós não temos uma situação de 50% de chances. Alguns podem virar e dizer, não, mas eu tenho 50% de chances, eu tenho gain ou loss, mas não é assim que funciona. No Forex você não tem valores absolutos, você trabalha em quinta casa decimal, você tem valor de PIP, você tem valor de spread, você tem uma série de contextos. De forma que, com o tempo, as pessoas foram criando desdobramentos do Martingale. A mesma coisa aconteceu
no Masaniello. Só que uma das vantagens do Masaniello em relação ao Martingale é que você consegue trabalhar a recuperação de uma maneira diluída. Então, por exemplo, se eu estabelecer que em 10 jogadas eu vou ter 2 vitórias, a matemática Masaniello faz com que eu dilua o risco durante essas 10 jogadas, de maneira que eu possa obter o mínimo de risco para o máximo de retorno. É um chamado ciclo de processo, ciclo de trabalho. Tá certo? Vamos voltar para a tela aqui para vocês verem isso funcionando na prática. Então, o próximo campo aqui, ó, depois do time frame e do magic number, é o módulo de gerenciamento Masaniello. E vocês têm 5 campos essenciais aqui, ó. O primeiro campo é o número de tentativas, é onde você vai definir o número máximo de jogadas do teu ciclo. Agora, é claro que a gente não está jogando, isso não se trata de uma aposta. Traduzindo isso para o Forex, você traduz da seguinte forma: é o número de ordens que o EA vai abrir, ok? Dentro de um ciclo de ordens, onde ele tem uma expectativa de vitória estimada, o segundo campo. Então, o que o EA vai fazer? Então ele sabe que dentro de um operacional que você definir mais na frente, ele vai ter dentro dos seus protocolos, dos seus controles, 10 tentativas para 2 acertos. Se ele estabelece isso com sucesso, esse ciclo é encerrado, ele recomeça esse ciclo novamente do zero, tá? E continua com o processo de diluição. Então, a gente tem, inclusive, vídeos onde o professor MG mostra a própria planilha, vocês encontram isso na internet, onde as pessoas colocam lá vitória, ou melhor, derrota, vitória, derrota, vitória. Ou seja, você consegue ver esse desdobramento na prática, esse desdobramento matemático na prática. Por motivos óbvios, eu não vou trazer essa planilha agora, tá? Tem lá o vídeo, você pode buscar no canal. Tá? Eu quero falar do EA especificamente, mas se tiver dúvida, depois a gente faz outro vídeo repetindo a explicação da planilha. Tem muita gente que utiliza o gerenciamento Masaniello com outros EAs, com outros elementos, porém dessa forma, usa uma planilha externa, tá? E ele vai recalculando manualmente o valor das suas apostas. No nosso caso, não. A FX Game trouxe para dentro do EA um protocolo Masaniello para que o próprio EA gerencie isso para nós. E isso é uma inovação, é único no mercado, né? Não existe outros robôs que fazem a mesma coisa. Traduzir o gerenciamento Masaniello dentro do EA e ele fazer isso automaticamente para você, combinando isso com um operacional decidido, tá certo? Então, depois que você definiu, por exemplo, qual é o teu operacional, que vem logo na sequência aqui, em paralelo a isso, você determina esse ciclo, a configuração desse ciclo. E eu estou perdendo um tempo aqui, pessoal, eu quero chamar a tua atenção, porque esse é um ponto nevrálgico, tá? Muitas pessoas que me reclamaram do EA Masaniello, nos meses que a gente está testando isso, né? Estou testando já faz mais de 2 meses que eu estou com a FX Game. Agora eu assumi a sociedade do processo da empresa aqui, ó, da criação, né, junto com o pessoal, né, o Rogério, nosso desenvolvedor, está conversando conosco todos os dias e tentando todos os dias aprimorar cada vez mais os EAs da FX Game. E vale a pena falar sobre isso, tá? Das pessoas que não se adaptam ao Masaniello, eu pude identificar que na grande maioria dos casos tá por ou não saber afinar o ciclo de gerenciamento Masaniello ou não saber afinar o operacional escolhido. Ou seja, quando dá discrepância ou quando você não consegue ajustar as duas coisas, normalmente você tem problemas, tá? Então, qual é a ideia inicial? Você tem que fazer 2 vitórias dentro de um conjunto de tentativas específicas, nesse caso. Mas eu posso mudar. Eu posso botar, por exemplo, 25 aqui, botar, por exemplo, aqui 7. Por exemplo, eu posso só aumentar o volume desse ciclo ou diminuir. Não, eu quero apenas 5 tentativas e eu vou tentar 2 vitórias em 5. Ou seja, quer dizer, é óbvio que as combinações nesses 2 primeiros campos são infinitas. E entendam, tá? Se você tem uma jogada percentual aqui,
onde vai ser aplicada uma técnica de diluição de risco, ok? Você vai conseguir combinar o percentual de risco à medida que você tem uma quantidade de tentativas e um número de vitórias estimadas. Ainda tenho mais dois campos aqui, ó, que determina como o operacional vai funcionar dentro desse conjunto de tentativas, por exemplo, que é o stop loss mínimo, tá certo? Conforme eu mencionei, o EA Massaneiro ele trabalha com stop definido, ele não trabalha de forma solta ou sem stop, por isso ele não é um EA de position trading ou de grid ou algo desse sentido, ele é um EA normalmente focado para o público scalper mesmo, certo? Mas, obviamente, o time frame pode ser determinado por você, no primeiro campo do EA. Então, por exemplo, eu tenho um operacional que eu uso do dia a dia, tá? Que é um operacional assertivo, normalmente eu acerto, em 15 tentativas eu acerto muito mais que 2 vezes, eu acerto 5, 6 vezes em 15. Então, peraí, se você tem esse nível de assertividade no teu operacional, vamos trabalhar na gestão Massanello para ver como é que acontece? Então, eu vou botar aqui, então, em 10 tentativas, normalmente, se eu for trabalhar nesse operacional, 2 eu acerto, mas acerto certeiro, fácil. O meu nível pessoal de assertividade é muito maior. Eu uso normalmente um stop loss de 250 aqui, por exemplo. Tá certo? E um payoff, que seria um take profit. Agora a gente vai entender o seguinte, tá? Esse stop loss e esse payoff, eles são stop loss e take profits financeiros, tá? Não quer dizer que ele seja exatamente por ponto ou exatamente preciso em quantos pips ou pipettes. Não. Você vai estabelecer um limite, uma referência e o EA vai gerenciar para você. Então, o meu payoff de risco-retorno, eu quero, por exemplo, 1.3. Significa que se ele der 250 pontos de stop loss, eu vou ter, por exemplo, 300, 320 de take, e por aí vai. Então, esse terceiro e quarto campo, eles são muito importantes, circunstanciais. Muita gente chega para nós e fala, tá, mas espera aí, como é que são os ajustes finos disso aí? O que significa tal coisa? Então, a gente vai ter vídeos aí para falar especificamente de cada um, especificamente explicando sets, configurações que já estão sendo testadas e são funcionais, tá? Sempre lembrando que aqui, pessoal, não tem limite, tá? Aqui você pode esboçar a combinação que você quiser e encontrar o melhor ajuste para o teu perfil e teu objetivo é um trabalho individual. Já tem clientes VIPs nossos passando em desafios de mesa usando o EA Massanello, temos vários exemplos. O próprio Cássio passou isso em vários vídeos, em várias lives, tá? Por último, aqui ainda no Gestão Massanello, o risco que eu quero do ciclo. Aqui entra um ponto muito importante, que também é um diferencial desse robô. Digamos que nesse ciclo de 10 entradas, eu quero um risco máximo de 4,5% da minha conta. Tá certo? Esse risco máximo, ele vai indicar o seguinte, ora, eu quero uma exposição máxima de 4,5. Se eu entrar com essas 10 ordens e perder as 10, tá? Ou seja, eu não tiver 2 vitórias, o máximo de perda é travado em 4,5. Eu tenho um stop loss financeiro para gerenciar. Então, o que nós concluímos com isso? Que esse sistema de gerenciamento aqui, ó, ele é um operacional para gerenciar o teu financeiro, o teu capital. A gente não está falando aqui de indicador, a gente não está falando de gráfico, a gente está falando de valores aqui. Então, digamos que tu tem uma conta de $10.000. Se você tiver entradas nesse conjunto de ciclo, 10 entradas, acertou as duas, não importa se essas 2 vitórias vão vir nas primeiras entradas, vão vir nas últimas entradas, não interessa. Se você bater 2 vitórias nesse ciclo, ele considera para você o lucro do ciclo. Se você perder as 10, ou seja, acontecer de você não ganhar nada, o máximo de perda é o risco percentual do ciclo. Pronto, então aqui agora a gente já tem algo para pensar. Eu tenho que escolher um operacional, e agora a gente vai aqui para o tipo de entrada, que são os operacionais. Hoje a gente vai ver um deles, tá?
Eu vou mostrar para você um operacional e um filtro. Eu espero conseguir fazer isso em cada vídeo que a gente vai fazer na sequência, tá certo? Então, hoje eu escolhi um operacional para a gente conversar, junto com um filtro, tá? Que é muito usado, muito comum, muito famosinho, muito fácil de eu acertar. E depois, nos outros vídeos, a gente vai passando operacional a operacional. E está aberto as sugestões de vocês sobre a ordem disso, o que vocês querem ver primeiro. Joga lá no grupo VIP, ou no grupo Challengers também, e eu me comprometo, eu e o professor MG, a fazer outros vídeos explorando cada um deles. O gerenciamento, eu espero que tenha ficado claro. Ah, mas Thiago, mas eu estou usando uma conta pessoal, então cara, a cada ciclo desse eu vou mais longe. Eu quero aqui 25 para 3 entradas, por exemplo, e eu quero aqui expor até 7%, por exemplo, da minha conta. Posso? Claro que tu pode, a conta é tua. Agora, como nós temos essa questão de utilizar o EA Massaniello para desafios de mesa e tal, por exemplo, o desafio de mesa que tem um limitador, ele não permite que você, ou melhor, se você bater 5% de drawdown, você já perde o desafio, então você configura lá em 3, por exemplo, 3,5, né, 4, ou seja, um drawdown menor. Não, professor Tiago, eu só vou arriscar em cada ciclo 2% da minha conta. Pode? Pode. Só que aqui também você vai ter que entender que se você tiver uma conta muito pequena, ele não vai conseguir abrir lote, tá? Porque o lote mínimo de uma conta standard é 0,01. Então, se você tiver uma conta abaixo de $500, eu já recomendo que você use uma conta Cent, uma conta micro, tá certo, pessoal? Então, contas de preferência para EA Massaniello acima de $1.000. Eu usei, testei em contas de $500 e até foi funcional. Aí ele abrindo com 0,01. Pronto. Vamos largar aqui o nosso default, né? Então, o pessoal quer limitar a $5 a 5% ao dia de limitador de risco, te coloca 4,5. Tá, Thiago, então tu falou que é um EA que usa stop e usa take. Então significa que não vai ficar drawdown. Exatamente, ou seja, quando ele abre uma ordem, essa ordem ela vai ter o seu take pré-determinado pelo gestor Massaniello e também o seu stop pré-determinado pelo gestor Massaniello. E ele vai contar as entradas. Você quer, por exemplo, aqui no meu caso, ó, em 25 entradas, eu quero que pelo menos 3 ele acerte. Ou 25 entradas, 2 ele acerte. Ou em 25 entrada, 4, quer dizer, ou em menos entrada, em 20, quer dizer, eu combino esse ciclo da melhor maneira que eu puder. No final, quando você finalizar e der o ok, ele abre um dashboard onde você consegue fazer os controles de como está determinado. Tá certo? Agora aqui, ó, depois que você entendeu, vamos botar de 20 para 3 aqui, pronto. Depois que você entendeu essa jogada aqui, ó, vem os operacionais do EA, tá? Vamos trazer aqui para mim? Pessoal, estão conseguindo enxergar? Tá indo bem? Alguma pergunta até aqui? Dá aí um ok para mim no bate-papo, por favor. Eu quero saber se vocês estão entendendo. Qualquer comentário. Você já usa o EA Massaniello? Você é nosso cliente VIP mais antigo aí? Coloca teu comentário, tá? Para a gente poder estar ampliando as explicações. Tá bom, gente? Vamos de novo lá. Então, olha só. Eu tenho aqui, ele vem default como entradas manuais. Eu vou mais para frente fazer um vídeo somente com entradas manuais. O que são entradas manuais? Como o próprio nome diz, você vai definir o ponto de entrada e automaticamente o stop e o take é definido pelo gestor. Você só vai definir a abertura de ordem manualmente, ou seja, ele não vai contar com algum indicador. Perfeito, gente? Então, entradas manuais... Por exemplo, eu sou um cara assertivo em entradas manuais. Se eu botar aí, por exemplo, um ciclo de 10 para 3, eu acerto 3 em 10 fácil nas minhas entradas manuais. Tá? Uso aí um setup desses do meu canal, Alligator, qualquer um que eu uso aí, eu acerto. Tá? Então, Thiago, tu está dizendo que você é assertivo, então você poderia usar entradas manuais e seria só sucesso. Exatamente. Eu, no meu caso, me defendo. Ah, então por que tu não entra numa mesa proprietária? Veja bem, mesa proprietária é para quem tem perfil em trabalhar com dinheiro de uma instituição. Né? Eu, por exemplo, eu não tenho esse perfil pessoal. O pessoal lá do Grupo VIP sabe que eu já foco o meu trabalho mais em
em operação de contas pessoais, a minha própria conta. Muitos dos meus alunos operam a própria conta, mas nós temos muitos colegas que operam institucional, por exemplo, tá? E eles são assertivos também. E o cara pode usar aqui a entrada manual. Mas hoje nós não vamos ver entrada manual, tá? Nós vamos ver outro operacional que eu escolhi. Mas no EA Marceneiro tem vários operacionais assertivos e vários sets interessantes, tá? Para você poder utilizar. Mas eu quero hoje trabalhar o Moving Average Crossover, que é o cruzamento de média, tá? Muitos dos meus alunos gostam e usam isso aqui. Por exemplo, gráfico de 30 minutos, ok? Eu quero colocar aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Deixa break-even para trás, tá? A gente não vai ver break-even agora. Break-even é o stop no 0 a 0, stop no lucro. Né? A gente tem até 4 break posições, aqui tem 3, né? 3 posições de break-even que eu posso configurar. Eu vou deixar false por enquanto, não vou mexer neles, a gente vai explicar isso em outros sets, ok? Então aqui eu coloquei cruzamento de média. Para baixo eu vou ter, ó, qual é o cruzamento da média que eu quero, tá? E qual o tipo de média que eu quero. Então aqui, ó, setting for averages, que é a configuração para as médias. Então eu tenho a média longa, por exemplo, eu vou colocar aqui, sei lá, a média 21. Eu tenho a média curta, eu vou colocar aqui a média 6. Pronto, média 6 e 21. Ah, eu gosto exponencial. Ah, eu gosto simples, eu gosto smooth. Você escolhe a que você quer. Deixar exponencial mesmo. Então, por exemplo, esse uso aqui, ó, média 6 e 21, dentro de um time frame de M30, é extremamente assertivo, ok? Mas eu sei que ele não é 100%, ou seja, que às vezes dá falsos cruzamentos, e eu quero evitar isso. Como é que eu posso evitar isso? Simples, eu utilizo algum filtro aqui, ó. Então, depois que eu tenho os indicadores dos operacionais envolvidos, eu vou ter uma outra seção lá embaixo, que é a seção de filtragem. Ó, a partir daqui, ó, os filtros, certo? Então, tem vários tipos de filtros. Tem o filtro de notícia, tem o filtro de, enfim, MACD, ATR, osciladores e tal. Eu vou pegar um filtro da própria média, tá? Eu quero, por exemplo, usar 6,21 como meu operacional, meu gatilho de entrada, e eu vou utilizar, por exemplo, o cruzamento de média. Cadê agora? Tem que achar a figurinha aqui. O cruzamento da média 55, está ali em cima, ó. Olha lá. Então, o período de média móvel de 55 exponencial como filtro. Perfeito? Então, eu vou dar um favorável aqui, um true. E esse é o operacional que eu vou usar. Ora, antes de eu dar o ok aqui, eu quero fazer o seguinte. Bom, dá o ok já, ele vai botar aqui as médias, tá? Ó, quando eu dou o ok, ele já me deu a estrutura no dashboard aqui, ó, de como é que vai ser a programação desse meu operacional que eu acabei de configurar. Veja bem, eu estou citando apenas um operacional e um filtro. Tem milhares de outras combinações que eu posso aplicar. Mas não adianta eu encher vocês de informação, quero que vocês entendam o processo. Então, olha o que o dashboard fala. Ó. Então, eu tenho um payout, ele localizou o balance aqui da minha conta, essa é uma conta real, ele estabeleceu o máximo de risco que eu estou correndo dentro daqueles 4,5 que eu coloquei. Então, em pior da situação, se todas as minhas entradas derem negativas, ele vai perder aqui, ó, 3 no valor absoluto, tá? O objetivo do ciclo é fechar com um lucro desse tipo, aqui, tá? Então ele tem o tamanho da entrada e ele calcula basicamente, aproximadamente, o lote inicial que eu vou ter. E aqui ele já te coloca, ó, em 20 entradas eu tenho uma estimativa de 3 vitórias, e aqui está o desdobramento do cálculo. Certo? Tamanho do lote e tal. Quando eu der o sim aqui, tá, pessoal? Ele vai... Bom, deixa eu tirar aqui que eu não quero que ele opere agora, tá? Ele vai fazer o seguinte. Ele vai começar a buscar dentro do operacional que eu escolhi, ok? O momento onde eu tenho cruzamento de média a partir da filtragem da 55. Para que não fique tão difícil de eu enxergar, que ele coloca aqui uns olhos, porque na verdade essas linhas aqui são só de gerenciamento interno dele. Eu vou abrir um outro gráfico aqui, ó, um outro EURUSD aqui.
Perfeito? Vamos tirar aqui a grade, vamos tirar aqui isso aqui. Pronto. Vamos baixar aqui, ó. Vamos botar no M30, que foi o gráfico que eu escolhi. E eu vou inserir o operacional aqui manualmente, tá? Com linhas mais claras e mais grossas. Então, o meu operacional adotado para trabalhar seria... Opa, não é essa. Seria o Moving Average, que é o média móvel, tá certo? Moving Average. Então, aqui, ó, deixa eu tirar o meu Vegas aqui, peraí. Vamos lá. Então, é 6,21, beleza? Então, eu coloco a média 6, colocar uma cor clara aqui para todo mundo enxergar, pode diminuir um bocadinho, aqui, né? Exponencial, não é isso? Média 6 e a média 21. Moving Average, 21, coloca aqui um azul, clarinho, tá aqui a média 21, e eu tenho uma filtragem que é a média de 55. Vamos lá, vamos colocar o filtro também, só para vocês entenderem como ele vai trabalhar. Ó. Então, média de 55, exponencial, deixa eu colocar branca aqui, essa é a minha filtragem. Pronto. Cada vez que ele cruzar abaixo aqui, ó, de cima para baixo, ele faz venda. Cada vez que ele cruzar acima da minha média de 55, ele faz compra. Olha para lá. Então, aqui compra. Olha lá, aqui compra, tá vendo? Então, ele acaba se tornando muito assertivo. Ó. Aqui ele compra de novo, aqui ele compra de novo. Ou seja, sempre quando ele está acima da média de 55, ele vai comprar. Sempre que ele está abaixo da média de 55, ele vai vender. Então, o meu operacional me dá uma noção de tendência aqui, ó. E dentro dessas 20 entradas que ele for fazer, eu tenho que acertar quantas? Tenho que acertar 2 ou 3, como eu coloquei. Deixa eu lembrar aqui. 3, tá? Então, ele acertou as 3, olha lá, ó. Essa primeira ele acertou, essa segunda ele acertou, essa terceira ele acertou. Quer dizer, claro, eu coloquei um take de 250, aqui não deu, lá deu, ó. Então pode ser que ele não tenha executado todas essas ordens. Mas, por exemplo, essa aqui pode ter batido no stop, ó. Quer dizer, ele, antes de ele ir para 250, não é? Ele caiu aqui, antes de ele ir para 300, ele caiu aqui a 250 e estopou. Então aqui ele tomou um stop. Agora aqui na frente, por exemplo, quando ele cruzou e veio, ele já não tomou stop nenhum. Ele já foi embora e passou de 320. Tá? Aqui, ó, ele não entraria, porque o cruzamento foi bem em cima da média de 200, da média de 55. Aqui embaixo ele entraria, ele não tomaria stop de novo, ó. Ordem vitoriosa. Aqui, ordem vitoriosa. Então, só aqui eu tenho mais do que 3 vitórias. Em bem menos do que 20 entradas. E isso eu estou usando o EA dentro do M30. Eu poderia tornar ele mais agressivo e usar ele no M5, por exemplo? Poderia. Tá? Eu só teria que alterar o cara aqui, ó, de M30 para M5. Perfeito? Então, todos esses elementos eu posso utilizar. Agora, vamos lá. Digamos que ele faça a primeira ordem e ele perca a entrada, ou seja, deu stop. O que ele vai fazer? Na próxima abertura, ele vai reorganizar o risco. Presta atenção aqui, ó, antes de abrir para perguntas de vocês sobre esse operacional. Então, digamos que eu abri a primeira entrada. Ele abriu a primeira entrada com aquela configuração que eu fiz. E ele errou, tomou um stop. Ele vai... Então, ele de 20 entradas, agora ele só vai ter 19. Ele vai reorganizar o sistema para que o risco seja diluído nas 19. Aí ele fez a segunda entrada e ganhou. Pronto. Ele recalcula o sistema. Então agora ele já tem uma vitória. Ele precisa de mais 2, né? Eu botei 3 vitórias em 20. Então ele reorganiza o risco, take, stop, tudo, para ter esse risco diluído naquele número de ordens que ainda faltam. Então, com isso, eu consigo uma gestão de diluição do risco, um gerenciamento de risco aplicado. Eu consigo trabalhar com take e com stop, ou seja, manter a conta líquida, porque a cada momento ele zera, volta a zero e reabre. Então, quer dizer, você a cada momento tem elementos sendo recalculados. E com isso, pessoal,
você consegue desenvolver o teu lucro, não é? De uma maneira muito interessante, muito tranquila, sempre mantendo o teu drawdown zerado. É fantástico, porque digamos que você está num desafio, por exemplo, que não tem tempo, não tem prazo. Cara, bota o risco bem baixo, deixa arder ali, ele vai conquistar o lucro que você quer com o mínimo de risco possível. Tá certo? O pior cenário dentro do EA Massaniello, dentro do gerenciamento Massaniello, ele passar o ciclo inteiro sem conquistar as vitórias que você tem como expectativa. Por exemplo, eu botei 20 entradas para três vitórias. Se ele fizer as 20 e só ganhar uma, por exemplo, tá? Ele vai recalcular e eu vou ter um stop loss. Mas eu vou ter um stop, eu vou ter, no caso, um stop loss financeiro, mas eu vou ter um stop calculado, dirimido, ou seja, dentro do meu plano de trabalho. E onde eu posso, então, rever o set, ver o porquê que ele não está assertivo, reformular e colocar ele para fazer mais um ciclo. Se eu usar, por exemplo, combinado com o Protector, eu consigo manter o meu trabalho mais assertivo. Fica comigo que ainda tem mais, tá? Não estou finalizando, não. Então, até aqui, a gente viu o módulo de gestão e o módulo de operacional. Mas tem muitos outros módulos em termos de filtro, em termos de filtros de notícia, em termos de filtro de limitadores do ciclo. Olha para cá, vamos de novo, vamos mais uma etapa aqui, ó. Então a gente vai rever, vamos ver isso em outros momentos, com outros operacionais também, tá? Vamos falar de break-even, vamos falar de todos esses usos, tá? Vamos falar de outros filtros. Então vocês já viram que eu escolhi um operacional, cruzamento de média. Esse operacional eu configurei dentro da configuração padrão dele. Ah, mas eu não sei como funciona a média móvel. Então, tu precisa entender como funciona a média móvel propriamente dita primeiro, tá? Não adianta nada tu querer encaixar. Eu vejo muita gente, qual é o set que está funcionando? Aí o amigo, né, que é um já mais experiente, né, um cliente VIP lá já mais antigo, ele diz assim, não, eu estou usando o Didi Index no M1 para esse par, com essa configuração, esse set aqui, abre lá. E o cara abre, só que ele esquece que o saldo dele é diferente, as características da corretora dele são diferentes, o spread que a corretora dele pratica é diferente, enfim. Então, não é que o set do amigo esteja errado e não funcionou para você, é que você precisa entender o conceito e ajustar. Então, por exemplo, eu escolhi um operacional simples, eu acredito que a maioria dos traders entendem, né? Aqui, esse gatilho. Eu quero um filtro mais longo. Não tem problema, ao invés de 55, tu bota um mais longo. Não, eu quero um filtro de 144. Tudo bem, ele rasga o filtro, que for acima é compra, que for abaixo é venda. Você estabelece esse operacional. Esse também é um outro ponto. O EA Massaniello, ele não é um EA que ele vai fechar o operacional para você. Você pode definir o operacional que você quiser. E, inclusive, pessoal, com indicadores externos até. Tá? Você pode você mesmo pegar teu indicador externo, colocar lá, colocar o debug dele lá, né, as configurações ali, ele passa a reconhecer o teu indicador para trabalhar no gestão Massaniello dentro do indicador que você está acostumado. Então, o EA Massaniello não é culpado por acertar ou errar. O que é culpado por acertar ou errar é o operacional. Você tem que encaixar um set, um operacional que sirva para você e que seja assertivo. Ora, se você manualmente é assertivo em 10 entradas, por exemplo, bota a entrada manual, cara. Não, mas eu quero robô porque eu quero jogar na VPS. Beleza, então vamos escolher um operacional que você entenda, você saiba como funciona e que seja assertivo dentro dos padrões que você colocar. Então, eu gosto do Didi Index, aprendi a usar o Didi Index, só que eu acho que ele funciona melhor com o filtro TR, assim. Por isso que eu estou dizendo que a Massaniello não é um EA para iniciantes, ok? Porque você já vai ter que ter o conhecimento desses operacionais para botá-lo para funcionar. Eu coloquei o Massaniello em teste em várias contas aqui e ele funcionou. Tá? Agora, eu não tenho, por exemplo, um perfil para mesa proprietária, eu não gosto de trabalhar com exigências diárias, eu gosto, por exemplo, amanhã eu não quero trabalhar, vou para a praia, eu não vou trabalhar e acabou. Agora, atualmente, pelo que o pessoal está falando no nosso VIP, algumas mesas proprietárias já não estão exigindo mais meta por prazo, já está dando prazo livre. Ou seja, tu consegue encontrar formas de te facilitar
tua vida. Ah, tu tá usando conta manual, a tua conta é pequena, pouco capital. Quem sabe usar o Fênix? O Fênix está evoluindo aí, logo logo vai vir com RED, com proteção, com uma série de coisas. O Massaniello, que é um EA de gestão aplicada, pode ser encaixado com qualquer indicador, inclusive ele tem um dos módulos que usa indicador do próprio Fênix, outros módulos que usa indicador externo, usa o Jacaré, a meu pedido aí, o Rogério foi lá e colocou o Alligator. Eu adoro, por exemplo, o Jacaré, aqui no canal você vê vários vídeos meus usando aquele setup. Mano, eu boto aquele setup ali e um abraço pro gaiteiro, fico dando risada em casa, ele vai fazendo tranquilamente. Só que você tem que ajustar. O Jacaré não funciona em qualquer prazo, ou em qualquer time, de qualquer jeito. Você tem que ajustar o stop do tamanho certo, o take do tamanho certo, para que ele funcione. Então, o grande negócio é você conseguir trazê-lo para a tua forma de enxergar o mercado. Olha para cá de novo aqui, ó. Então, dentro dele, né, você vai ter aqui, eu usei o crossover de média móvel, né, o cruzamento de média, a gente vai deixar break-even para explicar num outro momento. Aqui a configuração que eu usei 6,21, por quê? Porque é extremamente clássico. Aqui, dentro do filtro, né, eu botei a média de 55 para filtrar. Poderia ser outra? Poderia ser 144. Puta, eu sempre perco esse cara aqui, mano. Ai, ai, ai. Cadê? Vamos lá. Luz de notícia, tá? Muito bem. ATR. Média móvel, tá aqui, ó. Então, se eu estou usando esse filtro específico de média móvel, mas não quero, eu quero 144, não tem problema, bota lá. Quando você der OK aqui, ó, ele vai ajustar 144 lá. Aqui ficou curtinho vermelhinho e tal, tá? Para a gente, não, talvez vocês não estejam enxergando, por isso que eu fiz aqui, ó, para você enxergar melhor, tá? Qual seria o operacional usado. Mas é isso, então eu defino o meu operacional à minha maneira. E depois você ainda conta aqui com alguns filtros especiais. Por exemplo, o filtro de notícia, tá? Que é um filtro bacana. Então você tem um impacto igual, praticamente muito parecido com o do Fênix, tá? Tu tem, por exemplo, esse cara aqui embaixo, ó, que eu quero que você perceba. A gente vai falar dele em vários outros momentos, em vários outros operacionais. E daqui eu vou fechar e a gente vai passar para as perguntas de vocês. Então, esses aqui de baixo, ó, são filtros de limitadores. Então, por exemplo, eu tenho um limitador para executar quando ele atinge a meta do ciclo. Então, por exemplo, eu quero que ele, quando ele fizer, por exemplo, 1% no dia, tá? Ou melhor, quando ele fizer 1% no geral, ele recomece o ciclo do zero. Significa que se ele tiver, por exemplo, na terceira entrada, e ele bater uma segunda vitória, e essa segunda vitória já gerar um 1% na conta, ele recomeça o ciclo do zero. Ele não precisa ir até o final do ciclo, porque a meta financeira já foi alcançada. Aqui eu tenho, por exemplo, uma meta diária. Ó. Eu posso usar a meta diária também. Ó. Eu quero que no dia, se ele bater 0,5%, ele já estopa as operações, já está uma ótima meta. Cara, 0,5% ao dia, se você pegar um mês com 21 dias úteis, é quase 10% ao mês de lucratividade. É surreal, isso está mais que bom. Então você pode trabalhar isso. O Protector, se você usar em paralelo, ele também faz essa jogada. Então você opta, né? Ou usar um ou usar outro, tá? Então é isso. E aqui também tu tem um limitador de loss, semelhante ao que tem no Protector. Se você usar o Protector, você não precisa ativar aqui. Agora, se você usar isso aqui para um par só, tu pode ativar e dizer assim, não. Se ele bater 2% na conta, estopa tudo, só começa no dia seguinte, por exemplo. Então é isso, pessoal. Esse foi um primeiro quadro, tá? Um primeiro momento para a gente trabalhar o EA Massanello. Existem milhares de outras combinações. Eu espero que você tenha entendido a colocação. Então, aqui, ó, tu tem, por exemplo, aqui, ó, no dashboard que ele cria, né, o valor do ciclo, né, a meta do ciclo atual, tá? Aqui embaixo o risco máximo da operação, ou seja, se a operação der 2,89 negativo, ele fecha a operação no stop loss e acabou.
Se a operação bater 3,76, é take. E ele não abre mais que isso, ele fica aqui. Se eu colocar em outros pares, claro, eu vou ter que somar os pares para ver um risco maior. Mas, é exatamente, ele controla o número de gain. Então, você com esse dashboard consegue acompanhar, digamos assim, o teu desdobramento. Tá certo, pessoal? Esse é uma primeira explicação do Masaniello. Então, eu expliquei aqui sobre a gestão Masaniello, de onde ela veio, a questão de diluir o nível de risco numa quantidade X de ordens. Então, em 10 ordens, eu tenho uma expectativa de 2 vitórias. Então, isso é uma autoavaliação que você faça dentro do operacional que você usa. E aí você vai combinar esse nível de gestão de risco com o nível de operacional que você quer usar, com o jeito, com a forma, com o formato, com o indicador que você gosta. E aí você deixa ele articular o valor dos lotes à medida que ele vai desenvolvendo as operações. Por enquanto é isso, pessoal. No próximo vídeo a gente amplia um novo operacional, novos filtros e algumas explicações além. Então hoje usamos média móvel, indicador inerente que todo mundo sabe como ele funciona, tá? Se você não sabe como uma média móvel funciona e tal, tem vídeo aqui no canal, a gente pode discutir mais sobre isso. E eu gostaria de abrir a colocações e comentários de vocês. Quer colocar aí alguma pergunta, algum comentário? Diz aí para mim se você já usa o Masaniello, se você não usa. E se você não está aqui ao vivo conosco, deixa teu comentário depois aqui nos comentários do vídeo. A gente vai pessoalmente, eu ou algum outro colega aí mais antigo vai comentar, vai te ajudar. E considera vir para o nosso grupo VIP. Você vai ter acesso a esse EA e aos outros EAs da FX Game. E eu tenho certeza que vai ser muito bacana para você. Com certeza, ao aprender a manejar essa ferramenta, você terá excelentes resultados. Estou à disposição, pessoal. Alguma pergunta? Bom, gente, se não tem nenhuma pergunta, eu agradeço a presença de vocês. Ficamos à disposição lá no grupo de Telegram, no Challengers, para todo mundo perguntar o que quiser. Ficamos à disposição no grupo VIP também. Se quiser me contactar, os meus links aí de contato estão aí na descrição do vídeo. Um grande abraço, obrigado a todos. Fico te aguardando lá no nosso grupo de Telegram. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.